Beleza, vamos para mais uma questãozita. Questão lá da física C, 37. Dois espelhos planos formando entre si um ângulo A fornece um número n de imagens de um objeto P. Se a gente aumenta o ângulo em 30 graus, o número de imagens n diminui em 2. Qual que é o valor do ângulo? Tá, então olha só. Você lembra lá, você tem dois espelhos, né, que estão uma associação de espelhos, né? Você tem um ângulo inicial aqui, que eu vou chamar de x, né? Qual que é a formulinha? N igual a 360 sobre alfa menos 1. O que acontece é o seguinte, né? Você aumentou o ângulo de 30 graus. Então, agora você tem um ângulo de x mais 30, tá? Então, como que vai ficar? O que ele falou para você? O que ele falou para você? Se a gente aumenta o ângulo em 30 graus, o número de imagens diminui em 2. Então, se aqui você tinha um número de imagens, agora você tem um número de imagens menos 2. Isso vai ser igual a 360 sobre... Você aumentou o ângulo em 30. Então, aqui, ó, você vai aparecer um x mais 30. Se no de cima aparecia aqui o alfa, coloquei como alfa, né? Mas aqui eu posso colocar isso aqui como x, alfa ou x. Aqui eu coloco x mais 30, tá? Menos 1. Beleza? Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? O n e o x. Tá? É interessante eu sumir com quem? É interessante eu sumir com n. Tá? Então, vamos mexer na primeira, tá? Minha primeira equação aqui. Então, n é igual a 360 sobre x menos 1, tá? Mexi com ela, ela vai ter que ficar assim mesmo, tá? Agora eu vou mexer na minha segunda equação, né? Então, minha segunda equação, ela vai ser n menos 2 igual a 360 sobre alfa menos 1. Alfa não, né? Chamei de x. Vamos lá. 360 sobre x mais 30 menos 1, tá? É interessante eu isolar o n, né? Passo o menos 2 para o outro lado. Se é menos 2, então aqui, ó, basicamente, eu passo para o outro lado como positivo, né? Então, aqui eu tenho 30 graus, menos 1 mais 2. Gente, menos 1 mais 2 só resolve essa parte, né? Menos 1 mais 2 tem mais 1, né? Tá, então, tem duas maçãs como uma, fico com uma só. Então, meu n vai ser igual a 360 sobre x mais 30. Oh, mas está corrigindo. Tá, mais 1. Então, olha só, o que eu vou ter aqui então? Eu tenho esse n que é isso daqui e eu tenho esse n que é isso daqui. Bom, eu posso, se o n é isso e o n é isso, eu posso igualar esse cara aqui com esse cara aqui, né? Então, eu posso fazer o quê? Posso fazer uma igualdade. Então, ali naquele caso, eu tenho 360 sobre x menos 1 igual a 360 sobre x mais 30 mais 1, né? Mais 1, né? Tá certo. Então, olha só, tem essa igualdade. Tá? O que é interessante eu fazer? Eu isolar, né? Então, joga um cara para outro lado e joga o cara para outro. Então, vamos jogar esse cara aqui para esse lado e a gente joga esse 1 para esse. Tá? Se aqui está negativo, vai passar positivo. Se aqui está positivo, vai passar negativo. Então, você vai ter 360 sobre x menos 360 sobre x mais 30. Tá? Isso daqui vai ser igual a mais 1 que estava do outro lado, né? Mais 1. Beleza? Bom, esse daqui eu sei que vai dar 2, né? Mas aí entra esse cara aqui desse lado. Putz, e agora, professor? Como que a gente resolve esse cara, tá? Esse cara aqui a gente vai ter que fazer um MMC, né? Não vai ter muita escapatória. Então, olha só. Eu vou ter que fazer um MMC como? Eu vou ter que fazer um MMC da seguinte forma, tá? Então, eu tenho x que multiplica x mais 30. Toda vez que aparece um x embaixo, eu obrigatoriamente preciso fazer algo mais ou menos assim, tá? Por quê? Pega todo esse cara, divide por x. Então vai sobrar x mais 30, né? Então vai ser 360 sobre x mais 30. Tá? Vem o sinalzinho de menos, menos. Pega esse cara aqui agora e divide por isso daqui. X vezes x mais 30 vezes
x mais 30, isso daqui é a mesma coisa que x, né? Porque essa parte vai cortar com essa daqui, vai te sobrar só o x. X vezes 360, você vai ter 360x. Então, menos 360x igual a 2. Beleza? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Distribui, né, isso daqui. Isso daqui agora, isso agora sim, agora você pode passar para o outro lado, né? Então, você distribuiu 360x mais 360 vezes 30. Está multiplicando ainda. Menos 360x vai ser igual a 2, que multiplica x, que multiplica x mais 30. Tá? Você vai ter que distribuir isso daqui também, tá? Então, olha só, primeira coisa, tchau, tchau, mandei embora, né? Então, só sobrou essa parte aqui, que é 360 vezes 30. Agora, do outro lado, eu tenho 2x vezes x, tenho 2x ao quadrado. 2x vezes 30, eu tenho mais 60x. Então, eu chego aqui numa equação de segundo grau, tá? Nem tem muito escapatório, tem que resolver essa equação de segundo grau. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Então, tenho lá, para resolver essa equação de segundo grau, né? Vou jogar todo mundo junto. Então, vou ter 2x ao quadrado mais 60x. Esse cara estava positivo, vai passar para o lado negativo. Menos 360 vezes 30, tá? Ô, professor, ai, meu Deus do céu. Esses meus três estão saindo muito feio. Tá? 360 vezes 30. Tá? 360 vezes 30 a gente vai ter que calcular, tá? Não vai ter muito escapatório. 360 vezes 30, você tem 10.800, tá? Então isso daqui é a mesma coisa que 10.800. Tá? Beleza. Isso daqui tudo é igual a zero, tá? Porque eu passei para o outro lado, igualei a zero, vou ter que resolver esse Bhaskara aqui, tá? O que a gente lembra de Bhaskara? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que o a é o cara que está na frente do x ao quadrado, o b é esse cara aqui e o c é esse cara aqui, né? Então vamos lá, b ao quadrado, você tem a mesma coisa aqui, 60 ao quadrado, né? 60 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, mas c é menos 10.800, né? Lembra do sinalzinho de menos que está aqui na frente, beleza? Bom, 60 ao quadrado é a mesma coisa que 3.600, né? 3.600. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 é 8. 10.800. Acho que vai dar um número bem fechadinho isso daí, hein? 8 vezes 10.800, isso daí não é um valor estranho para mim, não. 86.400, nossa, deu um número fechadinho mesmo. 3.600, puta, mais 84.000, não, 86.400, né? 86.400, vai dar um número bem fechadinho mesmo. Então significa que a gente está fazendo certo, né? Se deu um número muito fechadinho assim, significa que está indo pelo caminho certo. Então meu delta, se você somar esse cara aqui com esse cara aqui, você vai chegar em exatamente 90.000. Professor, e tem como tirar a raiz de 90.000? Tem. Tá, então você chegou num número aí bem bonitinho. Beleza? Então vamos lá. Agora eu tenho lá x, né, vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Gente, quem que é menos b? B a gente lembra que é 60, né? Então, menos 60, mais ou menos raiz de 90.000, sobre 2 vezes, o A é 2, né? O A é 2. Então, aqui, ó, antes de eu passar, né, para o próximo, como que eu resolvo raiz de 90.000? Gente, eu posso separar isso daqui, ó, fazer um MMC, tá? Mas aqui nesse caso eu posso fazer até uma coisa melhor. Eu sei que 90.000 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a quarta. Tá? 10 a quarta é 10.000. 9 vezes 10.000, 90.000. Então você está tirando essa raiz aqui, tá? Então o que que eu posso fazer? Eu tenho uma raiz de 9 vezes 10.000. 9 vezes 10 a quarta, tá? Então, olha que bacana. Aqui que a gente aprendeu lá em base,
né, em base de raiz. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso separar em duas raízes. Tá? Gente, quanto que é a raiz de 9? De cabeça, 3. Quanto que é a raiz de 10 à quarta? Lembra que é uma raiz quadrada. Quando tem uma potência, você pega a potência e divide pela raiz. 4 divididos por 2, isso daqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Logo, você tem que o teu delta, né, a tua raiz de 90.000 é 300. Substitui lá. Então, x vai ser igual a menos 60, né? Mais ou menos 300 sobre 2a, né? 2a, 2 vezes 2, né? 4. Agora vem a zoeira, tá? Under, ribas, né? Under não, né? Ribas. Eu seleciono o sinal de mais ou de menos, tá? Gente, por que que não seleciono o sinal de menos? Porque ele é um ângulo. Existe ângulo negativo? Existe, mas a gente usa? Não. A gente geralmente usa ângulos positivos, né? Então, o que que eu vou escrever aqui? Menos 60 mais 300 sobre 4. Gente, 300 menos 60 é 240, né? 240 por 4, eu tenho então, 240 por 4 é 60 grauzitos. Tá? Então significa para mim, né, o que, que o cara pediu? O cara pediu o valor do ângulo, né? Significa para mim que o ângulo que eu tenho inicialmente, né, o ângulo que eu tava, o ângulo que eu tinha inicial, né, que era aquele meu ângulo X, é um ângulo de 60 graus. Beleza? Então fechou.